Eu comecei a trabalhar bem cedo e eu lembro que eu tinha as minhas roupas de sair. As minhas roupas de um passeio, de ir à igreja aos domingos, eu sempre tive essa organização. Isso foi um jeito que eu aprendi, eu gostava e assim eu fazia. Minha irmã também aprendeu, mas ela gostava de um outro jeito. Então, quando eu estava no trabalho, ela pegava as minhas melhores roupas e eu não achava ruim em emprestar minha roupa. Mas algumas roupas eu não usava para trabalhar. Isso eu tinha lá meus 16 anos, né? 15, 16 anos, 16, 17 anos. Fazia estágio na época do técnico, o curso técnico que eu fazia na adolescência. E eu não pegava aquelas melhores roupas que eu tinha para ir para o meu trabalho, mesmo que eu estivesse na época fazendo estágio como secretária na época. Olha só, fui secretária um tempo. E depois evolui para secretária executiva, depois fui psicóloga. Então, nessa época, eu me vestia bem, porque eu ia para um ambiente como secretária, no estágio, mas eu já me vestia bem ali naquela época, no final do meu curso técnico, 16 e 17 anos. E a minha irmã, quando eu chegava em casa, ela tinha pego as minhas roupas para ir trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa e eu não gostava. Isso me incomodava demais. E isso me machucava na época. E eu conversava direto com ela, falava, olha, não é pra pegar minhas roupas, vou ter que esconder minhas roupas, porque você pega as minhas roupas sem minha autorização. Ah, mas você não acha ruim que eu pegue as suas roupas? Não, eu não acho ruim mesmo, mas essas roupas você percebeu que nem eu uso para trabalhar, e você pega as minhas melhores roupas para trabalhar? Eu não quero. Então eu tinha esse tipo de encrenca com a minha irmã. E olha que nós dormíamos lá no mesmo quarto, tínhamos as mesmas coisas e tudo mais, mas tem o meu jeito particular de ser. A Rosana, adolescente, lá no final da adolescência, separava as melhores roupas para usar num momento legal lá de quando ia à igreja ou quando ia fazer um passeio, né? Na época eu já namorava meu marido, 16, 17 anos, então eu tinha aquelas roupas no momento que eu saía com meu namorado, naquela época. Então, era o meu jeito. E o meu jeito era atravessado e invadido. Aí, pensa você aí agora. O que invade e atravessa o seu filho? Que ele pensa que você não o vê, não percebe que existe algo dele, uma particularidade, e que isso está sendo machucado, invadido. E isso causa raiva. A gente fica com raiva. É com muita raiva mesmo que a gente fica daquele comportamento invasor na nossa vida quando a gente é adolescente. E se a mãe e o pai ainda dá cobertura para uma outra pessoa fazer isso com a vida do filho, o filho vai se comportar às avessas, nervoso, bravo, desrespeitoso. Às vezes pode ser que ele nem esteja tão desrespeitoso, ele esteja agindo numa forma de ataque para mostrar que as coisas não vão bem. E a mãe e o pai não percebem, porque talvez se ele falar algo do sobrinho, que são primos, ou do irmão mais novo, ou de alguma outra coisa, de repente a mãe e o pai falam, imagina, tudo você reclama, para você nada está bom, nossa, mas é só seu irmão, nossa, mas não é só uma camiseta, nada mais, nossa, mas é só um tênis, quer que eu compre outro? Eu compro. Se você comprar 10 tênis, ainda assim ele vai se sentir invadido, desrespeitado. Então a gente acaba cavando isso com o filho adolescente, que está passando por uma época difícil, uma época sensível, é tipo bexiga, encostou, furou, né? O negócio explode. E aí você como mãe, pai, é o adulto. E como o adulto é a pessoa mais sábia, mais vivida, mais experiente, é a autoridade. E a gente precisa ter esse olhar de fora para enxergar o filho, para entender o filho. E aí o filho não vai agir desse jeito, mostrando que não gosta de você, que não liga para você e que ainda te culpa por tudo, porque uma mãe e um pai que dá cobertura para alguém invadir o filho do adolescente, me perdoe, mas é culpado mesmo. É culpado mesmo. Dar cobertura para o seu filho ser invadido, atravessado, desrespeitado, a culpa é da mãe e do pai, sim. Entende? A gente precisa entender isso. Não é porque é filho, porque é adolescente, porque na hierarquia é menor,
que então a gente, como a hierarquia o maior, pode passar por cima igual um trator. Não pode. Porque se passar por cima de mim, eu não vou gostar. Eu tenho certeza que o pai e a mãe também não gostam. Se você tiver um parente seu aí que chega na sua casa, mãe, pai, vai te atravessando, te invadindo e pegando as suas coisas, ou falando e fazendo as coisas que você se sente invadida, desrespeitada, como mãe, como pai, como pessoa, como ser humano, você também não vai gostar. A gente não vai gostar. A gente vai ficar nervosa, brava, pelo amor de Deus, né? E aquilo fica para explodir. Não é verdade? Essa é a realidade. A gente tem que falar a realidade. Eu falo a realidade para as mães dos pais. Porque a gente vai entender a partir do que é real e não daquilo que a gente está fantasiando na cabeça, imaginando coisas que não existem muitas vezes. Então a gente trabalha com a realidade, com aquilo que é real.